Deu? Agora é que eu tirei o pai. Então, boa noite a todos. Boa noite. Sejam bem-vindos. Vamos dar seguimento ao nosso curso do Pecado da Graça, né, que é a nossa preparação para a confissão. Alguém coloca o link no grupo da aula, por favor. O objetivo sempre dos cursos aqui, nossos cursos, né, centro de estudo, é não só dar informação, mas a gente tem que o negócio é explicar, né? Porque você chegar sobre os mandamentos, você não pode fazer isso. Tá, mas por quê, né? Eu sempre tinha muitas perguntas sobre os mandamentos, né? Mas por que eu não posso fazer isso? Por que eu não posso fazer aquilo? Onde é que está o erro nisso? Onde é que está o erro naquilo? Né? Então o objetivo é sempre explicar, porque as aulas são mais compridas, porque não é só dizer assim, tu não pode, erro contra o tal mandamento, tu não pode fazer isso. Se fosse só listar, daí daria fazer uma aula só, todos os mandamentos, né? O objetivo é a gente explicar, né? Então, por isso que às vezes a aula é um pouco mais comprida. Então esse que é o objetivo. E o sexto mandamento, que é o mandamento de hoje, ele é um mandamento assim que a gente podia dar em 15 minutos, mas só que a gente vai continuar, eu pelo menos, ia continuar sem entender as coisas. Mas por que é assim? Por que não pode? Né? Por que não pode? Então o sexto mandamento a gente tem que, na verdade o grande objetivo é você entender o por que é assim. Por que não pode? Né? Então o sexto mandamento tem a ver com o quê? O sexto mandamento ele tem a ver, que nós já vimos mais ou menos um pouquinho dele, ele deriva do segundo mandamento. Então a matéria grave do pecado é o primeiro mandamento, que é a essência da lei divina. A essência da lei divina que é o primeiro mandamento: amar a Deus por todas as coisas, amar ao próximo, e do amar ao próximo sai o não pecar contra a castidade. Então, né? Então ele sai do segundo mandamento, né? Então a essência das leis é você não pecar contra Deus, não pecar contra o próximo, né? No sentido da benevolência, não pecar contra a castidade. E ele pode ter os mandamentos da igreja, né? Então todo esse arcabouço quanto ao pecado, no âmbito da confissão, ele envolve esses 4 itens aí, né? Claro, depois tem os outros mandamentos que também derivam do, né? Não matar, tudo vai derivar desses, né? Desses mandamentos aí. Mas o cerne mesmo é isso aí, tá? E o sexto mandamento antigamente, originalmente, não cometerás adultério, né? Está na tábua da lei, não cometerás adultério. Esse é o sexto mandamento. Só que não é só isso, né? Depois que Cristo veio, ele diz, não é só isso. Não é só não adulterar, não é só trair a tua esposa, né? O sexto mandamento ele inclui mais coisas, né? O não adulterar é o mais grave, digamos assim, tá? Então, na verdade, o sexto mandamento ele condena todos os pecados contra a dignidade da sexualidade. Ele tem a ver com a sexualidade, né? Com a sexualidade. Agora nós vamos entender o que é sexualidade. Então o sexto mandamento é não adulterar, mas o adulterar é o mais grave. Que depois do adulterar tem outros pecados, que também são mortais, mas não tem mas dentro de uma hierarquia de gravidade, né? Por exemplo, você matar alguém com tiro é uma coisa, matar alguém. Agora, você chamar ele de imbecil, também está dentro do pecado não matar, né? Só que se for pesar os dois pecados, um é mais grave que o outro, né? O não matar, tirar a vida é mais grave do que o chamar de... Como é que isso disse? Não foi imbecil que ele usou a palavra, foi... me surgiu agora. Então, dentro do sexto mandamento, o adultério ele é o mais grave. Só que depois do adultério vem outros, né? Mas todos estão dentro do contexto da sexualidade. A sexualidade, ela envolve... A sexualidade em si não é pecado. Ela não é pecado, a sexualidade. Muito pelo contrário, vocês vão ver um pouquinho daqui para frente. A sexualidade, ela envolve duas coisas. É uma moeda de dois lados, digamos assim. Primeiro tem a sexualidade natural do homem. Por exemplo, a maioria dos homens escolhe para casar uma mulher. Por causa do quê? Por causa de
do sexo, por causa da sexualidade. Os homens sentem atração pelo sexo feminino. Isso tem a ver com a sexualidade, isso é uma coisa normal, coisa boa, né? A gente prefere, os homens preferem, por exemplo, se tu chega tu vai receber uma ligação de uma empresa, de qualquer empresa, tu prefere ouvir uma voz feminina. Todo mundo é assim, né? As companhias aéreas, normalmente elas põem atendentes mulheres para atender a gente, né? Para atender. Por quê? Porque nos agrada mais ser atendido por uma mulher. Chega num hotel, por exemplo, lá tem uma atendente mulher, é mais agradável. Isso não é pecado, é mais agradável, né? A mulher também, a mulher vai ser atendida por um homem bem vestido, bem limpo, né? Educado, para ela é mais agradável, né? Por que o GPS dos carros, por exemplo, tem uma voz de mulher ali? O senhor dobra a direita, a 100 metros, dobra a direita, é uma voz feminina aqui, porque é mais agradável. A gente tem a ideia de não estar alguém te mandando, tá alguém te dando uma orientação, né? Se for o Guilherme, por exemplo, dobra a direita agora, tu veio, né? Esse cara, vou desligar, né? Tá querendo mandar não, agora você não é assim. Isso tem a ver com a sexualidade, é uma coisa natural, uma coisa, né? Normalmente as empresas também, né, colocam mulheres mais novas, homens mais novos para atender, né? Não colocam gente tão idosa para atender, por quê? Porque é mais agradável, pro aspecto, as coisas são assim, né? Põe uma velhinha lá de 102 anos atender lá, vai ficar uma coisa legal, né? Não desmerecendo a dignidade dela, mas para a parte de marketing tem a ver com a sexualidade isso aí, né? Tá? Às vezes acontece o inverso. Às vezes, por exemplo, tu tem uma professora, alguém esteja te ensinando com mais idade, às vezes tu dá mais respeito. Tu chega lá vai fazer uma aula aqui, tá, lá o Rafael vai chegar, né, fala sobre marketing digital. Aí tem o Rafael lá no aula com 13 anos. O cara chega lá, mas aí, né? Agora tu chega o seu Larcida numa aula, né? Claro. Opa, deve saber alguma coisa, né? Te dá mais credibilidade, te dá em relação à autoridade, isso tem a ver com a sexualidade também, né? Um pouco com a idade, mas um pouco com a sexualidade. Então isso é a parte da sexualidade. A sexualidade é uma coisa normal, não é pecado isso aí. Você tem mais satisfação de ser atendido pelo sexo oposto, né? Entendeu? Num hotel, num aeroporto, isso é normal. Você não está cometendo pecado disso aí, certo? Agora tem um outro prazer, que é o prazer venéreo. O prazer venéreo. Que tem por base a sexualidade. Tem por base a sexualidade. O que é o prazer venéreo? O prazer venéreo é tudo que está relacionado com o sexo ou com as coisas que excitam o sexo. Esse é o prazer venéreo. Então, o prazer venéreo, então, tem o sexo, o ato sexual em si. E tem aquelas coisas que são antes do sexo, que citam para o sexo. Uma coisa que cita o sexo, por exemplo, um beijo mais demorado, uma carícia, um filme pornô, uma revista. Tudo aí são coisas, por exemplo, são exemplos, né? Não estou dizendo que está certo ou está errado. Estou dando exemplos, coisas que, né, um olhar, sei lá. Isso excita pensamentos, né? Pensamentos que vão excitar então isso aí, o ato e as coisas que excitam estão relacionadas dentro do prazer, que a gente chama de prazer venéreo, né? Prazer venéreo. Então é bom a gente definir bem isso aí para não achar que tudo é pecado daí, né? Achar que tudo é pecado. Então o prazer venéreo consentido, né, e advertido fora do casamento é pecado grave. Fora do casamento, né? Então, o prazer venéreo, ou em outras palavras, então, o prazer venéreo, o que é objeto de pecado, então, não é a sexualidade. O que é objeto de pecado, dentro do mandamento, é o prazer venéreo. O que é o prazer venéreo? O ato sexual e as coisas que excitam, que levam ao ato sexual. E o prazer venéreo, então, só pode ser lícito durante o casamento. Certo?
né? Durante o casamento. Então, o sexto mandamento tem a ver com isso. Então, tudo que leva ao ato sexual é aquilo que excita o ato sexual. Né? Então, por isso que diz, se eu pensar em pensamento, estou pecando contra o sexto mandamento. Então, mas por quê? Porque faz parte do prazer venéreo, e o prazer venéreo é o ato e o antes. Certo? Então, o sexto mandamento tem a ver com isso. Tá? Quando era criança, eu sempre ia falar assim que tinha pessoas casais, por exemplo, a gente via lá, na época da vovozinha, né? Que tinha o sexo como uma coisa assim, suja, uma coisa meio que proibida, assim, né? E aí ainda tinha o sexto mandamento, então, né? E aí criava-se aquela cultura, assim, de que, para isso, sexo é uma coisa errada, né? Mas na verdade não é isso que acontece. A relação sexual, ela não é uma coisa suja, muito pelo contrário, ela é uma coisa sagrada. Né? A igreja e Cristo deu tanta atenção para isso aí, né? E Deus dá tanta atenção para essa parte do prazer, da sexualidade, do prazer venéreo, que não é porque isso é ruim, é porque exatamente isso é sagrado, né? Sagrado. Isso é como a missa, por exemplo, né? A missa, ela não pode ser celebrada por qualquer um. Eu não posso celebrar a missa, nenhum outro pode celebrar uma missa. Tem ministro da palavra, que é uma outra coisa, mas a missa ninguém pode celebrar, só pode celebrar quem? Uma pessoa que seja preparada, seja ordenada para tal, que no caso é o padre, né? Ele que pode celebrar a missa, ele que pode consagrar a hóstia, né? Só ele, né? Então é o padre. Isso é porque a missa é uma coisa ruim? Não, porque a missa é uma coisa sagrada, por isso que tem, e não pode ser em qualquer lugar também, né? Tem que ser na igreja, ou tem que ser num lugar compatível, né? Não pode rezar a missa em qualquer lugar, tem que ter um lugar pelo menos preparado, que alguém preparou para aquele momento, né? Tem missa em vários lugares, vem missa, às vezes, da minha época do meu avô, eu lembro que tinha missa na casa dele, às vezes o padre ia lá, porque a família do meu avô era grande, lá em Lagoa Vermelha, eu lembro de algumas vezes de fazerem missa na casa da minha avó, na sala, assim, uma sala grande, e fazia um altarzinho ali, mas preparava-se antes aquilo ali, né? Então, o sexo, ele tem a ver, então, não porque ele é sujo, mas sim porque ele é sagrado, né? Então, por isso, tanta atenção para essa parte do sexto mandamento. Para a gente poder entender isso, a gente tem que saber perguntar assim, a pergunta tem que ser feita o seguinte, mas por que a sexualidade, ela tem tanta dignidade? Por que a sexualidade é tão importante assim, a ponto da igreja, a ponto de Deus, a ponto de Cristo fazer tantas regras em termos da sexualidade, né? Por quê? Por que ela é tão digna, a sexualidade? Né? A primeira resposta é o seguinte, é que a sexualidade, ela é a base biológica, né, natural, biológica, que leva um homem a casar com uma mulher, ter filhos e construir uma família. E a família o que consiste a família? Eu estou falando da família dentro do sacramento do matrimônio, né? Depois eu vou falar um pouquinho sobre o matrimônio civil ali de novo, vamos retomar, mas a família. Então a família, ela serve para quê? É aquilo que nós temos que voltar lá no sacramento. O que é o sacramento do matrimônio? Ele representa o amor que tem dentro da Trindade. Então é na família que esse amor que está na Trindade vai existir. Então é aquele amor que está na família, está na Trindade, está na família. Então é na família que você ama. É difícil você amar, você não ter você encontrar esse amor em outro lugar, né? É difícil você encontrar esse amor em outro lugar. Você vai encontrar na Eucaristia, né? Mas na família é um bom... O problema é que a Eucaristia, às vezes, você pode comungar, que nem a igreja diz que você pode comungar uma vez por ano, né? Mas na família você vai ter uma experiência cotidiana, todo dia, toda hora, se você tem uma família, né? E essa experiência desse amor que está dentro da família é o mesmo amor que está dentro da Trindade. Então esse é o primeiro quesito, assim, né? Então
a sexualidade, ela é assim como a graça é o germe da salvação, a sexualidade é o germe dessa experiência de amor, do amor que tem na Trindade, né? A segunda explicação para a gente provar, para a gente justificar a dignidade da sexualidade é que enquanto essa experiência do amor da Trindade, muitas pessoas só vão tê-la porque vão casar, né? Todo mundo casa, né? Todo mundo casa e a família é a única maneira que ela tem de experimentar o amor, de reconhecer o amor, né? Se todo mundo fosse feito por clonagem, por exemplo, clone, não teria mais família, né? Não teria por que ter família, né? Todo mundo ia ser clonado, né? Clone, você faz clone, né? Então não precisa mais ter sexualidade, porque o nenenzinho não ia ser mais por via natural, ia ser por via de clone. Então se perderia a importância da sexualidade e não teria mais essa experiência do amor, né? Concordo, né? Mais experiência do amor, tá? Então, não tendo esse amor, não tem aquela doação, não tem mais. Bom, só quem não tem filho ainda, pelo menos foi filho, né? Dentro de uma família, né? Então tem essa experiência de amor, né? E quem tem filho sabe que existe essa experiência de amor, é só experimentado na família mesmo, né? No trabalho tu não vai experimentar, nem mesmo aqui você vai experimentar, nem um grupo social, às vezes nem na igreja, você participando de grupos de igreja, você vai experimentar aquele amor que você só experimenta ali na família, né? Claro, excetuando a parte da Eucaristia, né? Que é outro departamento. Existem dois tipos de matrimônio, de casamento que eu falei para vocês aquela vez. O primeiro era aquele casamento civil, casamento de direito natural, que a gente chama, né? Que é aquele casamento que duas pessoas se encontram, se conhecem, uma promete fidelidade à outra até que a morte os separe, né? E qualquer pessoa pode casar, desde que seja um homem ou uma mulher, pode casar, né? Um com o outro, não precisa ter padrinho, não precisa ter padre, nada disso aí, né? Esse tipo de casamento civil, que as pessoas não precisam nem ser batizadas até, né? Esse casamento civil, ele é um casamento com muitos problemas, muitas preocupações, né? As pessoas se preocupam com tudo, tem muito ciúme, tem muito... É um casamento que não te dá abertura à vida espiritual, na verdade. Não te dá... Tu não consegue participar da vida espiritual, você não tem tempo da vida espiritual. O casal está sempre preocupado, ou com traição, ou com ciúme, ou com doença, ou com emprego, ou porque tem que comprar o carro, tem que pagar o apartamento, e não sobra tempo para a vida espiritual. E a maioria das pessoas se casam, né? Então, se o casamento sob o ponto de vista espiritual é ruim, é muito ruim o casamento sob o ponto de vista espiritual, era melhor que todo mundo fosse monge daí, né? Então Jesus Cristo, ele resolveu, não, parei, eu vou ter que resolver isso aí, porque se o casamento tá ruim, o casamento natural é ruim, e as pessoas não conseguem se santificar, e eu vim para que todos possam se santificar, então eu vou ter que resolver esse problema do casamento, de jeito natural. A solução que ele achou foi transformar o casamento natural em matrimônio, em sacramento. A finalidade do matrimônio, do casamento natural, é educar os filhos, né? A felicidade do casal, a ajuda mútua do casal, né? E a vida sexual. Então, o casamento civil, de qualquer pessoa, no civil, tem as finalidades. A educar os filhos, educar os filhos, ajuda mútua e a vida sexual. Então, essas são as três finalidades do casamento natural, né? De direito natural. Só que essas finalidades, ela não tem alguma coisa que está faltando que transforma o casamento civil natural num fracasso, na verdade, né? Num fracasso. Então Jesus Cristo veio e disse, não, vou ter que resolver esse problema do casamento, porque todo mundo vai casar, poucas pessoas vão ser padres, poucas pessoas vão ser monges, pouquíssimas. A maioria vai casar, né? Até para a população não se terminar, né? Então ele instituiu o casamento, o matrimônio. O matrimônio, como sacramento, ele tem também gerar filhos, é o objetivo, ajuda mútua, a felicidade do casal, né? Um ajuda o outro, e a relação sexual, né? O prazer venéreo. Tem. Só que no casamento,
tem um quarto item que é gerar aquilo que ele simboliza. O que o casamento simboliza? O casamento simboliza o amor da Trindade, o matrimônio, né? O sacramento simboliza o amor da Trindade. Então, o casamento, o matrimônio tem uma quarta finalidade, que é o quê? Treinar esse amor que tem na Trindade. Então, os casais, o homem e a mulher, tem no casamento treinar esse amor que o casamento, que o matrimônio simboliza, mas que também tem. Então, ele simboliza o amor da Trindade e tem o amor da Trindade. Certo? Então, o quarto item inclui, então, a finalidade é treinar o amor, né? Por que a gente consegue treinar o amor nesse casamento, no sacramento, e não treinar no jeito natural? Por causa da graça. Por causa da graça. Quando você faz um sacramento, você recebe o quê? A graça. E a graça é exatamente essa graça de eu poder, a graça do amor, a graça de eu poder ter condições de treinar esse amor, né? Que nem Paulo diz, o marido, o esposo deve amar a esposa assim como Cristo amou a igreja. Isso que é a graça recebida, quer dizer, esse poder de o marido poder amar a esposa como Cristo amou a igreja, né? Se tu puder só especificar a questão do amor, que não seria exatamente o amor romântico, porque na época não devia ter muitos aí, né? É mais uma coisa arranjada pela cultura, né? A parte dos casamentos? Sim, pois exato. Na época o casamento, muitos casamentos, mas mesmo os arranjados, se eles estiverem dentro do sacramento, ele recebe a graça. Porque se não for assim, o nenenzinho batizado, ele não poderia receber a graça também. Que é o mesmo princípio lógico, né? Então eu falo só da relação de amor e sentimento. O amor e sentimento? Sim. Diferente, né? É diferente. Sabe quando é que começou? Mas bem no princípio ainda o amor era esse amor que a gente faz, esse amor da Trindade. Sabe quando é que começou? Eu li num livro de história, que eu estava estudando a história da igreja. Sabe quando é que começou a mudar o amor, esse amor da sacramental, digamos assim, pro esse amor paixão? Começou mais ou menos na época das cruzadas. Quando os cavaleiros eles começaram, tem que uma coisa controversa, né? Quando os cavaleiros começaram a chamar Nossa Senhora de Senhora, não que isso tenha causado, mas ali começou uma... Por quê? Porque o cavaleiro ele começou a se ajoelhar e chamar a Virgem Maria de Minha Senhora. Isso está certo, isso é bom. Só que o que aconteceu? O homem começou a se ajoelhar para a mulher dele e começar a chamar ela de Minha Senhora também. E esse amor, ele ao longo do tempo, começou a se transformar num amor, digamos assim, no sentido de graça, com um amor no sentido de paixão, né? Aí começou toda a literatura, aquela literatura cavalaresca, que assim diz, né? Daquele amor pela mulher, eu vou para a guerra, mas eu vou deixar a minha amada, tudo começou, tudo nasce dentro da igreja, na verdade, né? Até as heresias nascem dentro da igreja, né? As ideias revolucionárias, né? Liberdade, fraternidade, nasceram dentro da igreja, né? São conceitos da igreja, que as pessoas pegam e distorcem, né? E essa parte de amor, paixão, teve uma origem aí também, né? Mas o amor, paixão é um problema, porque o amor, paixão, ele está dentro do âmbito é aquele amor mais momentâneo, mais volátil, né? É aquele amor que o casamento civil do jeito natural gera na maioria das vezes, né? É esse tipo de amor. A pessoa está apaixonadíssima, faz um casamento de milhões, 3 meses depois se separa, porque não teve a graça ali, não foi um casamento, né? Passional. Essa diferença, se o cara juntar, misturar as coisas, a hora que acabar a paixão, acabou o casamento. Exato, sim, exatamente. Porque se ele não entender que ele está fazendo um treinamento,
É que falta a vida espiritual. Exatamente o que dá o matrimônio é a vida espiritual. Claro que, mas tem muita gente que casou na igreja e se separou. Sim, ele recebeu a graça, mas a graça depende do livre-arbítrio. E vai depender de muita coisa que eu vou falar agora daqui para frente. Nesse ponto, tu vai poder encaixar um pouquinho. Tu vai ver assim, essa parte da concupiscência, antes do casamento, influencia no casamento. Tu vai ver daqui para frente um pouquinho. Sim, a graça é uma realidade, mas que as pessoas precisam tomar posse, né? Independente da situação do outro casamento e coisa, até vou te dizer, eu acho que isso falta até nos cursos de matrimônio. Porque você tem que saber o que o sacramento significa, né? Porque a graça é a capacidade, né, de desenvolver esse amor. Eu acho que a graça, a capacidade a gente tem, a graça seria essa força que pega a nossa capacidade e transforma ela em ato, né? Sim. Como se fosse uma potência e ato, né? Eu tenho a capacidade de amar uma mulher, mas às vezes eu, por livre vontade, eu não tenho. Eu vou escolher uma que seja do meu agrado só, digamos assim, né? Uma bonita, bem jeitosa, né? Às vezes vou lá mais pro lado da paixão, né? Do encantamento pela mulher, às vezes a parte mais corporal, às vezes até, né? Corporal. E com o matrimônio quanto sacramento, você recebe essa graça, que é uma força que é exatamente para você não ficar só do lado corporal, digamos assim. Você tem você dá a oportunidade que o teu casamento saia só da materialidade e entre para a parte do espírito, né? A parte espiritual. Por isso que o casamento civil, natural, ele não te dá muita possibilidade dessa parte do espiritual, né? Porque não tem um quarto componente que é a graça, e você vai ter no teu matrimônio, quando você eleva o casamento a um sacramento, aí você vai receber a graça, e é essa graça que você recebe no sacramento, né? Essa graça que vai te dar capacidade, né? Vai te dar a oportunidade, digamos assim, para você ter uma vida, além de ter todos os problemas, você tem uma vida espiritual ainda, que vai se elevar em relação ao problema. Eu tenho um problema de família, eu tenho um problema de doença, mas eu tenho aquela parte da graça que está me dando suporte, né? Está suportando ali, né? A doença, para que eu tenha a noção de que tem algo maior do que a doença. Porque se a hora que eu achar que a doença é a parte mais importante, aí às vezes cai em desespero, às vezes, né? Mas a gente sabe que tem a doença, todo doente tem uma doença, um câncer, alguma coisa, mas eu sei que isso não é o mais importante também. Tem uma outra coisa que é maior, que é o amor, exatamente aquele amor que está dentro do casamento, né? O amor em relação à tua esposa, em relação aos teus filhos, e amor à tua própria vida também, né? Então esse é o primeiro ponto. Então vocês estão vendo que a hora que se eu implodir essa parte da sexualidade, né, vai dar problema. Vai dar problema lá na minha família, vai dar problema lá na criação dos meus filhos, vai dar problema no meu matrimônio, que eu não vou elevar ele a uma condição espiritual, eu não vou, né, espiritual, né. E o quarto item está lá na epístola aos Efésios, Paulo diz o seguinte: com o casamento vocês serão um só corpo, né? O homem deixa só, isso está lá no jeito, né? Mas depois o Paulo vai comentar isso aí e vai dizer: o homem e a mulher deixam sua casa e vão no casamento, no sacramento do casamento, vão se unir e vão formar um só corpo. O que quer dizer isso aí? Quer dizer que a gente não pode odiar a carne, a sua carne. Ninguém odeia a sua própria carne. Ninguém odeia a sua própria carne. Muito pelo contrário. A gente alimenta, né? Alimenta e a faz crescer. A gente se alimenta, do ponto de vista da matéria, a gente se alimenta e faz crescer. Se eu sou um só corpo com a minha esposa, então o que eu tenho que fazer? Nós somos só um corpo, uma só carne. Então, dentro do sacramento do matrimônio, a gente recebe uma coisa chamada graça, que nos alimenta e nos faz crescer, né? Mas não só enquanto casal, isso enquanto família também, né? enquanto filho. E esse crescer é crescer em que sentido? É crescer em espiritualidade, né? Em sabedoria, né? E em educação, né? Porque o casal ele tem a obrigação de educar os filhos, não é só gerar filho, você tem que educar teu filho.
Educar teu filho. O que é educar os filhos? Educar o teu filho. É aquilo que eu falei na outra aula, na última aula, o que é educar um filho? É você ensinar ele. Ensinar, não é dar bom exemplo. Também dá bom exemplo, mas só o bom exemplo não basta. Você tem que ensinar. O pai tem que ensinar os filhos para que esse conhecimento que o filho tenha ao longo da sua vida, ele consiga, através desse conhecimento, né, que é fruto da graça, né, esse conhecimento, ele consiga se manter em estado de graça até o fim da sua vida, fim da vida do filho, né? O filho, tá entendendo, André? Então você tem que educar o teu filho, ó. Só que para educar o teu filho tem que vir aqui pegar o conhecimento, ou ler, ou estudar, ou fazer curso, né? Então você tem que educar o teu filho, tu e tua esposa, educar o teu filho, para que essa educação que você dá para ele seja suficiente para que ele olhe para o exemplo que o mundo está dando para ele e diga assim, não, o teu exemplo eu não quero, eu quero o ensinamento do meu pai. Meu pai me deu um ensinamento, e eu quero esse ensinamento. E esse ensinamento que meu pai me deu é suficiente para que eu me mantenha em estado de graça até a minha morte. Ou se mesmo assim eu cair em pecado mortal, eu consiga me restabelecer e voltar para estado de graça, entendeu? Então a educação dos filhos tem muito a ver com os pais, né? Esse negócio, meu filho caiu na desgraça, eu não tenho nada a ver com isso aí, foi o livre-arbítrio dele, é meia verdade só. Só é assim se você educou ele, mesmo com a educação boa que você deu para ele, ele te rejeitou a educação e ele, pelo livre-arbítrio dele, ele caiu no erro. E continua no erro, apesar de você ter dado uma educação. Claro, se tu deu uma educação boa para teu filho, você não tem culpa, porque ele educou pelo livre-arbítrio dele. Agora, se tu não deu e ele pecou pelo livre-arbítrio dele também, você tem um pouco de culpa também. Aí tu tem que ir lá pro pai e dizer assim, eu não eduquei meu filho, porque eu não sabia, porque eu era um ignorante, não eduquei. E meu filho quer desgraça, mas eu assumo a culpa. E quero assumir essa culpa, e quero que Deus me perdoe, né? Agora, se tu ensinou ele, fez tudo que podia fazer, ensinou. Não é ensinar matemática, química, não é tu pagar uma boa escola. Não é pagar uma boa escola, não é isso que eu estou falando. É você ensinar em casa, ensinar isso aqui. Por que não pode pecar contra a castidade? Por que tu não tem que honrar teu pai? Por que tu tem que orar? Por que isso, aquilo, né? É isso que a gente está falando, entendeu? Não é pagar um bom colégio. Muito pelo contrário, quando tu paga um bom colégio, tu está corrompendo teu filho. Porque lá no colégio ele vai aprender coisas que não deve. É só importante colocar o contexto de que a educação que o pai e a mãe vão dar é conforme digamos, o ambiente que ele está, né? Daqui a um pouco o cara não tem muita instrução, não tem instrução suficiente para entregar ferramentas. Antigamente podia ser um bom argumento. Hoje não tem como. Mas dependendo hoje, do próprio clero, tu não tem muito... Não, educação não é delegar para o clero. Hoje, se tu delegar a educação do teu filho para o colégio, para o governo e para a igreja, está perdido. Infelizmente é assim. Né? Não é assim? É assim. Na verdade tem que ser dito. Então o pai tem a obrigação de educar seu filho. O problema é que ninguém mais é católico hoje. Ninguém mais é católico. O católico ou quem é católico do IBGE. Tem muita gente que é católica, né? Do IBGE, mas o católico mesmo, aquele que é católico, que sabe das suas responsabilidades quanto educador, né? O Guilherme vai fazer um curso na sobre filosofia de educação, ele vai entrar nisso, é só isso aí que ele vai falar. Você tem que educar o filho para que ele possa contemplar a verdade. Essa é a função, né? E possa se santificar, essa é a função. Fugindo de tudo isso aí. O governo, a igreja devia fazer isso aí, mas ela não faz. Então o governo, a igreja vai subsidiar, vai ajudar, teria que ajudar o pai nessa, né? Por isso que a igreja católica, a doutrina social da igreja ela é subsidiária, né, que se chama, né? Ela não acha que o Estado tem que fazer tudo, ela não acha que ela, enquanto igreja, tem que fazer tudo. Não, ela acha que tem que fazer a família, o pai, a mãe e o filho, fazer para o filho. E nós vamos, né, então a sociedade, o governo, a sociedade, o clube, a sociedade italiana, o centro de estudo, vão ajudar a família a educar seu filho, subsidia, né? E o Estado vai subsidiar em outras coisas, parte econômica, parte, né?
pessoa não tem dinheiro para comprar comida, então o Estado para aquelas pessoas vai subsidiar, vai dar uma bolsa, né? O cara não tem condições de estudar, então o Estado pega e dá uma escola, cara, né? Não é assim, não. Um dado interessante que eu li outro dia, eu não pesquisei a respeito se é real, mas acredito ser que tem pessoas aqui com um pouco mais de idade que eu, que de repente possa confirmar, é que até 1960 as escolas básicas estavam na mão ou dos militares ou na mão da Igreja Católica das igrejas. Então, assim, tinha uma educação melhor, né? Teoricamente, já tinha uma base do catolicismo, ou que fosse militar, uma base de boa conduta, de boa educação. Da parte moral, né? E da parte moral. E após 1960 foi entregue totalmente na mão do governo, e a gente sabe qual que é a ideologia do governo. Então por isso que exatamente, por isso que o Eduardo falou, mas antes como é que era? Tem gente que não podia, assim, antes a gente podia. Agora é obrigação do pai. Mas não é todo pai que tem conhecimento. Hoje em dia todo pai tem condições de ter conhecimento. Todo pai tem um troço isso aqui, ó. Sim. E voltando mesmo que fosse 1960, a base da criança para ser entregue na escola era a família. Você disse, era dos pais. Era a família. De mostrar o que é certo, o que é errado, chegava com a base, né? E antigamente, eu falei isso na aula, antigamente não era tão necessário o pai ensinar o filho, o pai ensinava pelo exemplo. Antigamente, na Idade Média, o pai estava lá, a mãe rezando o terço, o filho rezava o terço. O pai tinha a devoção lá, uma santa da cidade, lá, uma santa. Então não precisava tanto ensinamento. E o mundo também não era tão corrupto que nem hoje, né? Hoje em dia não dá mais para viver que nem se vivia na Idade Média, né? Hoje em dia, ou o pai ensina o filho, já era. Não tem outra solução. O outro ensina. O pai ensina, o outro ensina. O pai ensina, o outro ensina. Exatamente, né? E mesmo os pais ensinando, já corre grande risco de... Mas o problema não é assim, a gente aqui é condenar o pai que não ensinou o filho. Não é, não estamos condenando o pai que não ensinou o filho. O que a gente está dizendo é que, primeiro, para os pais novos, tipo o André, eu, ela, o Eduardo, que daqui a pouquinho vai ser pai, né? A Clara, né? Ainda dá tempo, né? Não vai ser mãe daqui a pouco, né? Dá tempo. Para nós é assim, nós temos que educar nossos filhos. Mas não é pagar um bom colégio. A pessoa acha que educar a filha é pagar um bom colégio. Não, é ensinar. Cara, vem aqui, vou te falar um negócio hoje. Ensinar. Porque se tu não ensinar, quem vai ensinar Exato, tem que ensinar. O mundo, porque eles estão indo para a escola com 6 anos, com conhecimentos do mundo, assim, de tudo. Exatamente, De tudo. E tu no colégio você não consegue ensinar. Por quê? Porque você tem uma cartilha para seguir. E aí eles têm acesso a coisas que são coisas de adulto. É uma coisa assim assustadora, assim, que a gente vê. É uma musiquinha que, tipo, uma música que repete umas palavrinhas. Aí tu vai ver a tal da música, os pais não têm nem noção que aquela música que parece inofensiva, que é um desenho, tem uma série de palavras lá que são palavras ofensivas em outra coisa, em outro isso, e sabe, é um emaranhado de coisas absurdas, assim. Quem não ensinar em casa e não ensinar constantemente, assim. E para aqueles pais que já passaram, digamos assim, tipo a minha mãe, a Irene, a Narci, não tem mais nenhuma aqui, né? Então isso aí tem que fazer o quê? Não estou dizendo que vocês sejam assim, não só exemplo, né? Se teve um filho que se perdeu, sempre dá tempo, né? E vai insistindo, e faltou eu sou pai, meu filho está com 40 anos, se perdeu, sei lá. Assume, vai lá e confessa. Entrega na mão de Deus, entendeu? Tinha um filho assim. Ele foi para esse caminho, que era o caminho que eu não queria, ele está perdido. Foi erro meu, porque eu não ensinei, achei que pelo exemplo, sei lá. Eu quero pedir perdão, quero me arrepender profundamente e confiar na misericórdia de Deus, né? É o que a gente tem que fazer, né? Tá? Então vocês estão vendo assim que tudo isso que eu falei para vocês tem por base biológica a sexualidade. Então por isso que você pecar contra a sexualidade, você implode tudo isso que eu falei para vocês. Tudo isso aí, né? Antes do casamento, né?
Então vamos falar um pouquinho sobre antes do casamento. Pornografia. O grande problema antes do casamento é a pornografia. Tá, mas por que assistir um filmezinho pornô não pode? Nem seja 1 minuto. Tinha uma época no meu celular, tinha uns grupos aí, tinha vários grupos, isso há muitos anos atrás. Só vinha filme pornô. Não é assim, André? Não tem, tu tinha um grupo de futebol, os caras, ao invés de falar sobre marcar horário, mandavam um filme. Aí tu tinha o grupo do tiro, vinha filme. Aí tinha grupo, eu pensei, não, parente, mano, não dá, né? Mesmo você não querendo, você tem uma mensagem, tem 2 mensagens aqui, ó. Aí eu clico na mensagem, aí tem que ficar, né? Então o que eu fiz? Pô, o guri pega meu celular, lá em casa o celular tá, eu não vou ficar, né, escondendo meu celular pra ninguém pegar. Então meu celular tá liberado, a Adriana pode pegar, o Rafa pode pegar, só tem o do IGP que eu não deixo pegar porque tem foto de cadáver, tem foto de coisa que eu não deixo eles pegar. Mas também não tem videozinho, né? Então o que eu fiz? Saí em todos os grupos, invariavelmente, mas esse grupo era do futebol, esse grupo era lá que eu sabia do torneio, saí. E os amigos que eu tinha que mandavam, eu bloqueei, todos. E fiz um vídeo lá. Não vou mais ver, não vou ver nada, nunca mais. Meu celular é uma beleza, porque agora isso dá liberdade pra gente. Agora meu celular eu deixo ele em qualquer lugar. Se o Rafael for lá pegar, eu não gosto que pegue, porque eu uso descarrega a bateria, né? E daí quando vai usar, tá sem bateria. Então eu não digo, não pega, mas não é porque tem coisa que não possa ver, é porque o celular que eu trabalho, sempre sobre a vida, então não pega, né? Isso te dá liberdade, vai, fica livre, não tem essas bobagens com o celular, dá liberdade. Então, mas qual é o problema de ver? Tá, o problema é o seguinte, antes do casamento, quando você vê um filmezinho indevido, você está tendo uma experiência com as mulheres mais bonitas do mundo, né? Ninguém põe baranha depois de filme, né? É só as mais lindas do mundo. Não, estou falando a verdade para vocês. Os filmezinhos são com as mulheres mais lindas do mundo. Não é assim, soldado? Né? As mais lindas do mundo. Então o que então o que acontece? O cara... então o cara que vê filmezinho, o que acontece? Ele está pegando a mulher mais bonita do mundo, está usando por 15 segundos e jogando fora. Aí ele vai ver um outro filmezinho. Ele está pegando aquela mulher, uma outra mulher, a segunda mais linda do mundo, se é que não é a primeira, vai usar ali um pouquinho e vai descartar. Isso ele vai fazer 2 vezes por dia, 3, 100 vezes por ano. Quer dizer, ele vai usar só as mulheres mais lindas do mundo. E vai descartar. Descarta um, descarta outro, vai descartando. E vai usando. Então ele está usando aquelas mulheres mais lindas. Isso vai criar uma coisa na cabeça dele que se chama assim vício. É um vício. O vício, ele muda o teu comportamento. Né? Ele muda o teu comportamento. Você vai ser aquilo que... Né? Ou você tem recebe muita graça e tem muita força de vontade para mudar aquilo ali, ou você vai ter aquilo ali que tu está fazendo durante a tua adolescência, tua vida ali, antes do casamento, aquele círculo ali, aquilo vai mudar a tua imaginação. Quando você casar, aí tu, não vou mais ver filme. Tá, agora vou casar, mesma noite, vou casar, larguei, bloqueei tudo. O que vai acontecer? Bom, primeiro que a tua mulher, normalmente, ela não é entre as mais lindas do mundo. Não é. Mas você estava acostumado a usar as mais lindas do mundo. Aí tu casa com uma que não é a mais linda do mundo. Ou tu pode até casar com uma das que eram as mais... Uma que essa mulher é uma das mais lindas do mundo. Em termos de beleza. Né? Mas um pouquinho ela não vai ser mais a mais linda do mundo. Ela vai envelhecer, ela vai, sei lá, vai engordar um pouquinho, né? Vai cair um pouquinho. E aí, se ele pegava as mulheres mais lindas do mundo e descartava, ele vai descartar as esposas dele. Na primeira oportunidade que tiver. Porque ele estava no imaginário dele, aqui ele tem um vício de usar as mulheres mais lindas do mundo e descartar. Por que ele não vai descartar? Aquela que ele casou, ele vai ficar 1 mês, 2 meses, 6 meses, vai querer na rotinona, ele vai descartar. Aí ele vai querer pegar outra. Ele está implodindo a única maneira de santificação que ele tinha, que é através do matrimônio, enquanto sacramento. Né?
ou tu se santifica, ou a gente se santifica sendo monge ou sendo padre, ou a gente se santifica no matrimônio. Ou o cara que não casou sendo um cara casto. Né? Não quero ser padre, não quero ser monge, não quero casar. Bom, então aí tu só tem uma quarta possibilidade de se santificar, é tu sendo casto. Né? Mas como a maioria, isso é muito difícil de ser casto fora do casamento, porque não tem uma graça especial, não existe graça especial. Tem as virgens, tem os castos, eles recebem uma graça especial quando eles se prontificam a se manter virgem o resto da vida. O problema é que se eles não se mantêm virgem, eles sofrem as consequências, né? Uma virgem que faz um preceito de manter a virgindade, ela deixa de ser virgem por algum motivo da vontade dela, que isso não vai ter problema para ela, né? Grave. Então, como as pessoas não vão ser monges, não vão ser padres, não vão ser castos sendo solteiros, só restou o casamento. Se você, então o casamento é a tua única chance de santificação. Única chance. E o casamento tem a ver com a graça que você recebe, que é esse amor, e tem a ver com a sexualidade. A graça é Deus que dá, a sexualidade é contigo. Se você implodir a sexualidade, você implode o casamento, porque a sexualidade está à base. Implodindo a base, cai o edifício. Então, por isso que a pornografia, para quem não é casado, vai criar um vício, e esse vício vai implodir. Só se tiver uma força muito grande. Claro, ele pode reverter, sempre pode reverter, mas é difícil. Né? O cara que é viciado em pornografia, ele não consegue discernir entre duas coisas: o que é matrimônio e o que é prostituição. Ele não consegue distinguir isso aí. E para ajudar, o Karl Marx, lá no seu livro, no Manifesto Comunista, ele disse o seguinte: que a mulher, a prostituta, era mais digna do que a mulher casada. Ele dizia o seguinte: a prostituta é mais digna do que a mulher casada, porque a prostituta dá e cobra. A mulher casada faz e não cobra. Entendeu? Karl Marx, um dos maiores filósofos da humanidade. Todo mundo vai onde tu vai, porque aqui o Karl Marx, aqui o Engels, não sei mais quem, né? Então essa é a mentalidade que ele criou, então, né? É uma mentalidade. Ele viu um filósofo, ele não, o que faltou para ele? Ele distinguiu o que é o sacramento da prostituição. Para ele era a mesma coisa. E pior ainda, a prostituição era mais digna do que o sacramento. Para ver que esses caras são os caras que a sociedade admite como pensadores, né? A sociedade se baseia no Karl Marx hoje em dia, né? Grande parte da sociedade, né? Então ele vê o quanto distorcida era a mente dessas pessoas, né? Está lá no Manifesto Comunista. Já leram? Manifesto? Nunca leu? É um livro bem pequenininho, vale a pena ler. Né? Vale a pena ler. Eu até tenho uma aula sobre o Manifesto Comunista, eu fiz quando eu comecei a ter umas aulas lá em casa, um dos primeiros temas a gente estudou o Manifesto Comunista. E lá diz exatamente isso aí. Né? A mulher, por isso que ele queria implodir a família, né? Ele estava querendo justificar de implodir a família, né? Então ele dizia, não, ele tem que implodir a família, porque a mulher que é casada é menos digna do que um grande programa, né? Então, destrói-se a possibilidade de experimentar o que é o amor, ou ensinar para a sabedoria a santificação do matrimônio. Então, você implodir essa parte da sexualidade você implodir a tua única chance de santificação. Então percebe-se como a sexualidade humana está ligada com a santificação. Então por que não pode ver um filme pornográfico? Uma foto, olhar uma revista de mulher pelada, por que não pode? Não tem aquela assim, o que é bom, ou o que é, como é que é, o que é bela é para ser visto? Só que não, né? Em algumas situações não. E quem estimula a pornografia também, né? Então quem produz filme, quem tira foto, tudo isso está dentro, está implodindo é a coisa mais importante. Outros exemplos, né, que não quando é advertido e consentido. Então todo uso indiscriminado do prazer venéreo fora do matrimônio é matéria grave. Então o que é prazer venéreo? O sexo, propriamente dito, e aquilo que excita para fazer o sexo. Então,
Assistir filme pornográfico, pecado mortal. Assistir comercial, pessoas muito sem roupas, muito... e é tudo que cita, né? Assistir um filme que mesmo seja um pedacinho, né? Tipo, no WhatsApp, 30 segundos, 1 minuto, né? A masturbação é pecado grave, né? A masturbação é pecado grave. Tocar-se a si mesmo para sentir prazer é pecado grave, mesmo que não chegue na masturbação. Tocar outras pessoas, mesmo namorado, para sentir excitação, né? É pecado grave. Beijo na boca com o objetivo de excitar-se, né? Então os namorados, né? Beijo na boca não é para nada, é para se excitar e na maioria das vezes vai terminar num ato sexual, né? Então é pecado grave. Pensamentos eróticos. Pensamentos eróticos, então, o prazer venéreo é o ato e o antes do ato. Então, se um ato levar, não é todos os pensamentos eróticos, depois eu vou explicar, mas o pensamento erótico que, estou falando antes do casamento isso aqui, né? Que vai te levar ao quê? Não vai te levar a você ter uma relação com a tua esposa, vai te levar a você ter uma masturbação. Pode levar, né? E aí ele fala assim que é o seguinte, você reprimir isso aí realmente pode causar, você reprimir tudo isso aí, quando você não é casado, pode te causar um mal-estar, assim, como se fosse uma coisa opressiva, pode acontecer, né? Mas isso acontece quando você reprime isso de uma maneira que não seja uma coisa virtuosa, entendeu? Não, vou reprimir isso aí porque eu tenho uma coisa mais importante que a minha vida espiritual. Aí você consegue lidar com isso aí. O problema é quando a pessoa não tem a virtude da temperança, né? A pessoa é intemperante, né? E aí ele tenta reprimir isso aí às vezes causa um mal para ele, né? Agora, quando o cara é virtuoso, o cara está pensando na parte espiritual, aquilo se transforma numa liberdade. É que nem o vídeo que fala para você. Aí entra, manda vídeo te deixa, quando você diz, não quero mais esses vídeos, nada, vou cancelar tudo, tu dá uma liberdade, você pode deixar o celular onde você quiser, né? Eu posso abrir um vídeo, por exemplo, em algum lugar não vai ter o gemidão, né? Vocês lembram do gemidão? Tu abriu um vídeo ali, pá, porque tinha os caras que te mandavam aquilo ali, né? Teve um estudo numa universidade dos Estados Unidos, agora não sei, não peguei o nome, que ele fez um estudo sobre a vida sexual entre católicos, protestantes e não religiosos, né? E eles perceberam que aquelas pessoas que tinham a vida mais casta possível antes do casamento, quando casavam, tinham um casamento muito melhor sob o ponto de vista sexual. Aquelas pessoas que não eram castas, nada castas, quando você casava, o casamento virava um inferno. Ciúme, briga, sentimento de posse, traição, preocupação, ele vai me trair, ela vai me trair, entendeu? Então, quanto menos religioso, mais pior é a vida depois quando casa. Fizeram uma pergunta para São Tomás de Aquino sobre essa parte, porque a igreja ensina que a sexualidade, o prazer, ele não é uma coisa ruim, é uma coisa sagrada, né? Por isso nós estamos discutindo isso aí. E perguntaram para São Tomás de Aquino se havia vida sexual no paraíso. Aí ele disse, é óbvio, como é que as pessoas iam se reproduzir, né? Sim, já havia vida sexual no paraíso. Mas então era uma vida sexual sem prazer, né? Tinha o prazer venéreo. Ele falou, São Tomás de Aquino falou, não, muito pelo contrário. O prazer era muito maior, porque as pessoas eram mais puras, quanto mais perto do paraíso, né? Mais no tempo, né? Quanto mais próximo do paraíso, as pessoas eram mais puras do que estamos agora, né? O pecado, ele tinha as consequências, foram aumentando, assim, né? Começaram com 1 grau lá, termina com 1000 graus aqui, né? Então eles não só tinha vida sexual no paraíso, como a vida sexual no paraíso era mais prazerosa do que hoje em dia. Quem teve uma vida assim antes do casamento tem que fazer o que em termos de confissão? Confessar os pecados todos. Como confessar um pecado que é repetido ao longo de 10, 15, 20 anos por milhares de vezes? Porque para confessar, tu tem que confessar a espécie e o número.
tu tem que ir lá conversar com o padre. Então a única solução que a igreja dá é o seguinte: olha, padre, desde os meus tantos anos lá, 10 anos, 12, 13 anos, até agora, eu estou com 30 anos, eu vi vídeo pornô pelo menos 3 vezes por dia. Por esse período todo. Pronto, está confessado. Né? Ah, eu cometi masturbação uma vez, sei lá, por ano, por mês, sei lá, por 20 anos. Pronto, está confessado. Não sabe o número exato, porque não tem como saber o número exato. Né? Quando é um adultério, tu tem que saber o número exato. Às vezes não também, né? Às vezes não, às vezes eu já perdi as contas, não sei mais quantas vezes. Mas ao longo dos últimos 5 anos eu cometi adultério, sei lá, uma vez por semana, com a mesma mulher. E essa mulher era casada, tem que dizer isso. Né? Ou a mulher era solteira, daí aumenta, é mais grave, né? Tu tá adulterando a tua mulher, então já é adultério. Com uma mulher casada, então já é 2 adultérios. Então você está adulterando 2 vezes. Né? Se ela é solteira, né, é menos grave. Mas o adultério daqui é grave, né? Então, mas tem que dizer a espécie, né? Se você é pai de família, se você é casado, tem que dizer, eu sou solteiro e tô tendo relação. Então, tá picando de castrar. Se eu sou padre, é pior ainda, né? Se eu sou bispo, é pior, né? Então tem que dizer a espécie, né, e o número, tá? Dentro do casamento. Bom, primeiro, o sexo é lícito dentro do casamento, tá? Mas apenas aquele que diz respeito à vida matrimonial. O que é ilícito dentro do casamento? Pornografia, pensamentos eróticos com atrizes, com outras mulheres. Não pode estar casado e pensar na outra, na fulaninha, pensar numa atriz, não pode. Né? Masturbação não pode no casamento. Tá? Só vale o ato sexual normal. Bom, mas daí sim, tá, mas o que é um ato sexual normal? O ato sexual normal é aquele ato que a natureza instruiu como sendo o ato capaz de produzir a prole. Esse é o ato normal. Então o que é o ato sexual normal? É o ato capaz de produzir. Não é aquele ato que vai produzir a prole. Não é o ato que produz a prole, é o que é capaz de produzir. Porque senão, se fosse aquele que produz a prole, só podia ter relação no dia que a mulher está ovulando, né? Entendeu? Não é aquele ato capaz, né? Não pode. 4 coisas não podem no casamento. Sexo oral não pode. Sexo anal não pode. Coito interrompido não pode. Né? É aquele, sabe o que é coito interrompido? É aquele que a pessoa, o homem ejacula fora. Né? A esterilização não pode. Laqueadura, preservativo, diafragma, vasectomia, não pode. Estou indo mais rápido um pouquinho para nós ir mais porque agora quer exemplos, né? De 8 e 5. Tá, mas vamos mais um pouquinho. Esterilização. Como é que é o negócio da esterilização? A esterilização não pode. Só pode esterilização quando, por exemplo, a mulher é estéril já. O homem também é estéril. Então, o sexo, nesse caso, ele é lícito. Né? Tipo, eu casei com a minha esposa, ela é estéril. Sei lá, por algum motivo. O homem, tive cachumba lá, sou estéril. O sexo é ilícito. Né? Quando a mulher, o homem é obrigado a fazer uma cirurgia, a mulher que retira os ovários, retira o útero, faz uma esterectomia total. O que é isso? Pode falar rápido. Então o sexo é lícito. Né? A mulher fez uma cirurgia no ovário, no útero, ela tirou o útero, não, ela está esterilizada, mas é lícita, ela fez porque tinha uma doença, não foi porque ela queria ser estéril. Né? Se a mulher, por exemplo, ela comete uma esterilização voluntária, eu quero fazer uma esterilização voluntária, né? Quero fazer uma laqueadura, a mulher. Todos os sexos que ela fizer daquele momento, estou falando dentro do casamento, né? Todas as vezes que ela fizer dentro do casamento é ilícito. Para ela. É ilícito. Ilícito. Pro homem, se foi contra a vontade do homem, se foi pela vontade do homem, os dois estão ilícitos. Porque o homem estimulou. Se o homem diz, não, eu acho melhor tu não fazer. Não, mas eu vou fazer mesmo assim. Pro homem é lícito. Pra mulher é lícito. É um caso curioso, né?
Se a mulher fez laqueadura ou o homem fez vasectomia e se esterilizaram, os dois se esterilizaram, ou um ou dois se esterilizaram. Mas ele não se torna ilícito porque tu tá fazendo o outro pecar. Sim, também. Sim. Se tem o homem e a mulher. A mulher quer fazer uma esterectomia, uma laqueadura, a mulher. Sim. O homem tem dois comportamentos. Ele diz assim, não te apoio, vamos lá, vai, faz. Ele está pecando, já está pecando, né? O sexo dentro dos dois é ilícito. Passa a ser ilícito. Não, mas eu tô dizendo, o homem não aceitou, ele não quis, a mulher fez, e aí por ele fazer sexo com ela, ele não estaria... Não, da parte dele não. Porque o casamento te traz o direito ao ato sexual. Às vezes não daria o direito dele pedir um divórcio lícito e casar com outra que não está não fica esse divórcio. É novidade do casamento. Bom, aí não sei, mas acho que não, cara. Eu acho que não é um caso de nulidade de casamento. Né? Eu acho que daí tu tem aquela parte ali do casamento quanto matrimônio, né? Bom, isso é uma parte do direito canal que eu já não sei dizer pra ti, entendeu? A parte de anular o casamento disso aí. Não é ilícito, ele vai poder usar. Pra ele não é ilícito. Pra ele não é ilícito. Isso é um caso extremo, né? Se ela tivesse feito contra a vontade dele, isso. fosse um outro caso, assim. Mas do ponto de vista dele não tem problema. A não ser que ele quisesse ter mais filhos, né? Aí eu realmente essa parte eu não estudei. Essa parte eu não sei te dizer. Tá? Mas depende, é bom porque você dá uma pesquisada, né? Agora, se um deles, vamos assim, a mulher cometeu uma esterilização, tá? Voluntária, ela cometeu a esterilização. E aí ela se arrependeu. Sei lá, não sabia que não podia, ou sabia, mas não. Todo mundo faz, né? O médico me convenceu, sei lá. Mas depois ela descobriu que não podia, que é uma coisa grave, né? Aí a solução que é ela se arrepender, me arrependi de ter feito a minha esterilização e vou fazer de tudo para reverter a esterilização. Então ela vai lá, faz uma cirurgia e reverte. Tá, mas e se não tiver como fazer a cirurgia? Ela só tem pelo SUS, ela não tem dinheiro para pagar, ela, sei lá, ou ela não tem como fazer. Não tem como fazer, tá? Não tem como fazer. Ou se fizer não vai dar certo, fez uma cirurgia lá, sei lá, irreversível, tá? Muita fibrose, é mais risco reoperar do que, né? Não tem como fazer. Mas ela se arrependeu. Então, se ela está arrependida e ela não tem como resolver mais, então é como se ela tivesse feito uma esterilização involuntária. Certo? Porque ela poderia estar entorpecida pelo mundo, né? Ela se arrependeu. Me arrependi profundamente, me arrependi mesmo, né? Eu quero fazer, mas eu não tenho mais como fazer. Sei lá, estou com 50 anos, porque, né? Já estou com 60, estou com problema de saúde, sei lá. O médico vai lá e diz, olha, você está com uma fibrose aí, mexendo nas meias dessa fibrose aí, teu alto risco de vida, eu acho que não vale a pena, assim, pro teu risco da vida, sei lá, entendeu? Né? Então, bom, fica assim, então, e a igreja ela é misericordiosa, né? O que vale é o arrependimento, né? Os pensamentos eróticos. Aqui é uma coisa que é interessante. Só é lícito pensar naquilo que é lícito fazer. Se tudo... Só é... Eu falei para vocês que o prazer venial, então tem o ato e tem o pré-ato, certo? Só é lícito o pré-ato se visar o ato, certo? Desde que o pré-ato não seja aquilo que a gente viu que não é. Então você não pode pensar na mulher do outro, você não pode ver um vídeo erótico, isso não é lícito. Mas com a esposa é lícito aquilo que é lícito pensar aquilo que é lícito fazer. Então eu posso ter um pensamento com a esposa antes, mesmo que seja um dia antes. Então o pensar tem que estar ordenado ao ato, certo? O que não é lícito é, por exemplo, um homem que está em viagem, por exemplo. O homem está em viagem, viajou para Paris, vai ficar 15 dias longe da esposa, e ele lá em Paris, lá no hotel, ele ficou pensando na esposa. É lícito desde que não termine numa masturbação, por exemplo. Entendeu? Ele pode pensar na esposa. Porque daqui 15 dias eu vou ver minha esposa. Então isso é lícito. Então, depende do tempo. O que não pode acontecer é ele gerar aquele pensamento e aquele pensamento virar
algo que é pecado, entendeu? Ou por exemplo, pensei na minha esposa, e daí minha esposa, então eu peguei, daí chamei uma mulher de programa para o quarto. Então, primeiro foi lícito você pensar na tua esposa. E foi lícito ainda o resultado, né? Então só é lícito pensar aquilo que é lícito fazer. Também não adianta você estar com a tua esposa e ficar pensando numa outra mulher, né? Certo? Não pode estar tendo um ato com a esposa e estar pensando numa outra mulher. Pecado gravíssimo, tá? Então só é lícito pensar aquilo que é ordenado ao ato sexual natural, normal, que poderia gerar uma prova, tá? Métodos contraceptivos. Existem os métodos naturais. E os mais conhecidos, então, assim, são métodos que não alteram que não são capazes de alterar o ciclo menstrual. Não pode alterar o ciclo, né? Quer dizer assim, os que são os que apontam os dias dos ciclos que são férteis ou inférteis, sem alterar o ciclo. O primeiro é o método de Ogino-Knaus. O Ogino-Knaus, ele tem que ter um ciclo regular. A pessoa sabe, eu quero saber quando é que é a minha ovulação. Então, como meu ciclo é regular, 21 dias, vamos ver, 21 dias no método. Então ele sabe que eu começo o primeiro dia da menstruação para o dia 1. Dia 1, 2, 21. Então o meu ciclo é regular, sempre 21 dias. Se o meu ciclo, eu sei que o meu ciclo se é 21 dias, e vamos imaginar que hoje vai ficar fácil. Hoje é dia 1º do mês. Então eu sei que meu ciclo vai até o dia 21 do mês. Dia 22 vai ser o primeiro dia do outro ciclo, né? Então se eu contar 14 dias para trás, o dia 21 é o dia que eu vou ovular. Então eu sabendo disso aí, eu sei que eu ovulo no dia 14, né? Agora de cabeça não. 21 menos 14. 7, né? 7 dias. Então ali é a ovulação. Então ali eu sei que a mulher sabe, se aquele dia ali, se tiver relação, vai dar gravidez. Mas isso precisa do ciclo regular. Quem é irregular aí não tem como fazer, tá? Outro é o método termômetro. Então a mulher, se ela medir a temperatura basal vaginal, ela vai ter sempre a mesma temperatura. No dia da ovulação vai subir, vai ficar 38, 39, né? Tá? Teste do termômetro. E o mais utilizado é o de Billings. O de Billings tem a ver com muco. Então a mulher, ela vai fazer o exame do muco, né? Quando chega próximo do dia da ovulação, o muco vai ficando mais espesso, vai ficando mais líquido e depois ele some. Então no dia da ovulação aumenta o líquido vaginal, ele fica não fica tão espesso, fica mais líquido. Então a mulher sabe que naquele dia ela está ovulando. Então isso pode ser qualquer ciclo, pode ser ciclo regular ou irregular. Fica escorregadinho. Então porque os espermatozoides precisam do trajeto, né? O trajeto é uma pista de corrida ali, né? Quanto mais líquido, mais viscoso, mais rápido ele vai, né? Por isso que a mulher que não tem esse muco, ela não consegue engravidar. Vocês não tem muco, não consegue engravidar. Né? O problema disso aí é o seguinte, a pessoa pode dizer assim, não, mas então se é um método natural, então eu posso usar o método natural para não engravidar, né? Então, posso não engravidar, eu casei, né? Eu combinei com a minha esposa, ou a esposa do meu marido, disse, vamos casar, vamos ser fiel até o fim da vida, mas não vamos ter nenhum filho. E vamos usar o método natural. Isso é ilícito. Isso é ilícito, né? O método natural só tem o motivo de ser legal, de legalizar, não, isso que é lícito, em algumas situações muito graves. A primeira, uma situação de extrema miséria, né? A pessoa não tem condições mesmo de criar o filho que der, nem de criar e muito menos de educar, que é um dos fundamentos de você gerar filho, né? Extrema miséria. Problema de saúde. A mulher tem um problema de saúde grave, que se ela engravidar, ela não pode engravidar. Ela tem um problema de coagulação grave, que ela não pode engravidar. Ela não pode correr o risco, por exemplo, de ter que fazer uma cesárea, por exemplo. Ela vai morrer. Se ela tiver um parto normal, se fizer uma episiotomia ali, ela vai morrer sangrando. Ela tem um problema grave de saúde, né? HIV? O HIV hoje em dia tem droga, né? Tem medicamento, né? Mas pode ser também, né? Pode ser, mas de repente às vezes bem controlado, né? Pode, não sei se seria hoje, né? Hoje em dia não sei se seria uma causa assim de não vamos ter, né?
O risco de ter um problema de saúde grave, né? O risco de morte da mulher no parto ou antes, né? Estamos dizendo, tive 5 cesáreas já, o meu útero está fininho, se eu engravidar de novo, a chance de dar uma ruptura uterina ali é grande. Pode ser um motivo razoável, né? Tá? Elevado risco de deformidade, já tive 4 gravidezes, já abortei todos os 4, né, aborto natural, porque os meus filhos nasceram com deformidade congênita grave. Bom, então depende, usar o método natural para não ter mais a gestação, porque a chance de você ter de novo um filho é muito grande, né? Tá? Ou você teve 2 filhos, e os 2 são uma deficiência grave, eles nem lá, estão vivos ainda, um com 7, outro com 9, mas estão cuidado, deformidades gravíssimas ali, eles não têm uma vida social, nada, estão na cama, né? O próximo filho, certamente, grande probabilidade de um defeito novo também, né? Tá? Em situação de guerra, né? No momento de guerra, o país está guerreando, está guerra aqui lá no Irã, Iraque lá, tá guerra lá. Bom, peraí, vamos esperar, não vamos ter filho agora. O método natural, né? Razões psicológicas. Essa aqui eu brincava com a Adriana na época. Falava, Adriana, se tu tiver mais um filho, eu vou fugir pro Paraguai. Falava brincando, né? Eu falava já no Rafael, né? Aí depois veio mais 4. Acho que Deus para me punir, né? Para punir não, né? Para dizer assim, eu quem manda aqui sou eu, não é você, né? Aí veio mais 4, né? Então eu falava, se tiver mais, vamos fugir para Paraguai. Então, situação psicológica. O homem diz para a mulher assim, olha, se tu tiver mais filhos, eu vou pedir o divórcio, eu vou sumir. E ele vai fazer mesmo. Então ele põe a mulher numa pressão tão grande que é razoável você usar o método natural para não ter mais, né? Ou a mulher, né? Se tu tiver mais um filho, não quero nem aprender de novo, sei lá, vou me matar, sei lá, a mulher tem um problema psicológico grave, então, né? Não pode, então é razoável, né? Porque o método natural, o cristão ele tem que ter filhos, né? O cristão ele tem que estar aberto à vida, ele tem que ter filhos, né? Quanto mais filhos ele tiver, melhor, desde que não tenha essas condições aí, né? Tá? E o problema não é a superpopulação. Tem gente que diz assim, não pode ter muito filho por causa da superpopulação, né? Vou dar um dado bem rapidinho para vocês. No mundo hoje tem 8 bilhões de pessoas, certo? Censo de 2023, 8 bilhões. Se a gente pegar o Uruguai ali, se tu der para 8 bilhões de pessoas, 1 metro quadrado para ele, 1 metro quadrado, é pouco, não só para termos de cálculo, tá? 1 metro quadrado. Para cada pessoa no mundo, toda a população do mundo cabe no Uruguai. Você conhece o Uruguai, né? Todo mundo conhece o Uruguai. O Uruguai é dividido em 20 partes. 20, como é que chama ali? Não é comum, né? Províncias. São 20 províncias, tá? Se a gente pegar a menor província que tem ali no Uruguai, que é 5% do Uruguai, e se a gente conseguisse dar 1 metro quadrado para cada pessoa, toda a população do mundo cabe numa província do Uruguai. A província lá tem 200 mil quilômetros quadrados. Então a gente precisa de 8 mil quilômetros quadrados para pôr toda a população do mundo dando 1 metro quadrado para cada pessoa. 8 mil quilômetros quadrados, né? E isso cabe numa comuna lá no Uruguai, tá? Isso cabe num terço do estado do Sergipe, que é o menor estado do Brasil. Se nós colocar toda a população mundial, cabe num terço, em 3 partes, num terço cabe a população mundial, né? Se a gente pegar o estado de São Paulo e fizer lotes de 200 metros quadrados e colocar 4 pessoas, que seria uma família, né? 4 pessoas em lotes de 200 metros quadrados, né? Cabe toda a população do mundo no estado de São Paulo. E todo o resto do mundo fica livre, né? Tá? Vamos para frente aqui e falar outras coisas aqui sobre a parte da alteração da estrutura social, aqui, mas daí fica para uma outra parte. E depois do casamento? Bom, depois do casamento vai ter um viúvo ou uma viúva, certo? Vai ter um viúvo ou uma viúva. O viúvo, vamos dizer o viúvo, tá? O viúvo, depois depois que a mulher dele morre, ele pode casar de novo, ele pode casar, né? Ele pode casar de novo. Quando o viúvo morrer, então o viúvo casou e agora ele teve 2 esposas, a primeira e a segunda. Quando ele morrer, e se os 3 forem para o céu, quem que é a mulher dele?
Quem que é a mulher dele? Nenhuma. No céu não tem casamento. Casamento é uma coisa terrena. Lá todos vão ser irmãos e filhos de Deus. O esposo ali, a mãe dos filhos, claro, vai ter um carinho maior, mas não vai ver ela, essa era a minha esposa. Entendeu? Não tem esposo. O Ed não vai ser teu esposo lá no céu. Não, esposo é só aqui na terra. Não, é pra ter graça. Porque o sacramento é algo que Cristo deu para a gente se santificar aqui na terra, entendeu? Depois que a gente for para o céu, não precisa mais de sacramento. Não tem mais missa lá no céu. Né? Não tem mais Eucaristia lá no céu. Vai ter o próprio corpo de Cristo lá, em carne e osso. Né? Não existe sexo lá. Não, mas tu disse que era melhor que No paraíso terrestre. No paraíso terrestre. terrestre. Olha o que ficou. Tá na parte boa. E o viúvo, olha aqui, ó. Tu quer saber só a parte boa. E o viúvo? Olha aqui, ó. O viúvo viuvou. Ó, a viúva viuvou. Ficou a viúva aqui na terra. O viúvo subiu. Ou desceu. Tá. Ficou a viúva. A viúva, ela tem o direito de casar de novo. A viúva tem o direito de casar de novo. Só que entre a morte do marido e o próximo casamento, ela tem que preservar a castidade. Os dois? acho que é 1 ano, né? É 1 ano, uma coisa assim, que tem que ficar vivo. Não sei. Eu lembro que tem um limite, assim, tem que... Mas durante esse período, que seja 1 ano, ou seja, tipo, tu não pode, morreu, eu vou casar amanhã. Não, tem um período de tempo. Bom, mas tudo bem. Mas independente do período de tempo que seja, ela tem que manter a castidade. Até ela casar de novo. Depois que ela casar, né? Aí vira uma vida de casado de novo, né? Vida de casado. Né? Tá? O que mais? Só para terminar, mais 5 minutos. Aguenta aí, Irene, mais 5 minutos. Aqui isso que é importante. A minha filha estava lá esperando alguém com ela às 8 e pouco. Vai escutando. Tá. Olha aqui, ó. 2 pontos específicos aqui que é interessante. A gente vai terminar. 2 pontos específicos, ó. Que tem a ver com esse sacramento. Com esse sacramento não, com esse mandamento. Expor-se ao perigo já é perigo. Já é pecado mortal. Por exemplo, o cara que é alcoólatra, né? O cara que é alcoólatra. Eu sou alcoólatra. Se eu for para um bar, é certo que eu vou beber. Então, eu estou pensando por um bar, não, mas eu vou entrar, tenho uns amigos, eu vou entrar no bar. Já é pecado mortal, porque se tu entrar, é certo que vai beber. O cara que é muito desregrado e vai ver uma mulher nua, alguma coisa, ele é muito desregrado, o fato dele se expor e ficar olhando já é pecado mortal. Né? Porque isso vai resultar em alguma coisa. Entendeu? O cara que vai entrar num prostíbulo. Não, vou entrar só para tomar cerveja. Se ele tem costume de ali, né, ele está se expondo a ele ficar como no outro programa. Às vezes só o fato de olhar no celular, só o fato de estar no grupo já é já está se expondo, já é um pecado, exatamente. Tu sabe que aquele grupo vai te mandar coisa indecente, se você está ali no grupo já está se expondo. E se você é fraco, né? Claro, tu pode ser muito temperante, aquilo que tu recebe, você já deu consciente com aquilo ali, né? Você elimina. Né? Agora, se você sabe que isso não vai acontecer, a vontade é fraca. A vontade é fraca, aí só o fato de você estar ali. A outra coisa é o escândalo. O que é o escândalo? Isso vale para as mulheres. O escândalo antigamente significava pedra de tropeço. Então, o escândalo era pedra de tropeço. Então, tem situações que são pedras de tropeço para a gente pecar. Né? Uma das situações mais comuns hoje em dia, que é pedra de tropeço, é o vestir-se. O vestir-se. Mais na mulher do que no homem. O homem, normalmente, ele se veste e não chama muita atenção da mulher. Porque a mulher não tem muito. Quem tem coisa com o olho é o homem. O homem que olha e se excita. A mulher normalmente não tem isso. Então o problema é a mulher, é a maneira que a mulher se veste. É muito comum que a mulher seja pedra de tropeço. Pedra de tropeço. A mulher vai inadequadamente vestida, na missa, vem aqui, vai
uma festa, vai num aniversário, indevidamente vestida. E ela se transforma numa pedra de tropeço para que o homem olhe para ela e se excite. Né? Então, para terminar, um modo honesto de as mulheres se vestirem. Claro, isso depende do lugar e depende do momento. Tem uma tribo indígena, vão estar lá com a teta de fora. Mas ali, os homens não dão muita importância para aquilo ali. Né? Não fica toda hora olhando para a mulher. Né? Quem viu já filme de tribo indígena ali, tu vê que os homens não estão interessados com aquilo ali o tempo inteiro, né? Eles é normal, é cultura ali, as mulheres andarem seminuas ali, né? Tá? Mas para nós, no mundo ocidental, não é, né? Tá? Então, o modo honesto das mulheres se vestirem, né? Primeiro, saia abaixo dos joelhos, nunca acima dos joelhos, né? A calça, pode usar calça, desde que a calça não seja apertada e que exponha as curvas do corpo. Né? Sim. Tem que ser pantalona. Pode ser mais, né? Tem que evitar. Camisa que não exponha os braços. Então tem que ser uma camisa mais longuinha um pouquinho. Né? Claro, tudo depende do tempo e do lugar. Né? Às vezes está um lugar muito quente, né? Então a mulher vai usar uma né? Tá? Porém, essa camisa não pode ser transparente nem decotada demais. Né? Tá? As roupas de praia, então a mulher tem que ser saia abaixo do joelho. Se você saia abaixo do joelho, se é calça, não pode ser apertada e mostrando as curvas, né? A não ser que use uma outra roupa por baixo ali, por cima no caso, né? Camisa não pode expor muitos braços, nem ser transparente nem decote, né? Decote, né? As roupas de praia, a mulher deve escolher a mais conservadora possível. Então não vai ir com fio dental na praia e tal. Tem mais conservadora, né? E tem que cuidar esses lugares muito indecentes, por exemplo, piscinas, por exemplo, muito lotadas, né? Que as pessoas, que pode ter muita pedra de tropeço ali, né? Vai numa piscina lotadona ali, né? Principalmente para o homem, né? Então é melhor evitar esses lugares, né? E a mulher, que é católica, tem que evitar ser pedra de tropeço para os outros, né? Tá? Tinha mais coisa para falar aqui, mas na hora a gente não... Mas tem... Eu acho que aí ficou razoável aí, né? Só uma pergunta, não sei se você teve a resposta, não sei se o Bruno deve ter, que no início falou, e aí respondeu essa dúvida. Jesus veio depois, e assim, pela minha percepção, não sou estudioso, né? Sim. Ou seja, na minha percepção ele veio para consertar ou melhorar alguma coisa do Velho Testamento que não estava muito legal. Isso, ele veio aperfeiçoar, né? Eu não vim para excluir as leis, isso. Eu vim para aperfeiçoar. Inclusive, acho que foi uma leitura essa semana passada, que fala que Abraão tinha uma esposa, e a esposa dele era, né? Ela era infértil, e ele teve filho com a escrava. Isso. E assim, não sei se estou enganado, mas uma percepção é que o povo do Antigo Testamento tinha os casamentos, mas eles tinham outras esposas, ou várias esposas. Tinha outra Isso era consentido por Deus ou era uma coisa do homem na época? Isso era permitido, né? É porque assim, as coisas começaram a dar errado, né? Pela queda, as coisas começaram a dar errado. Não era para ter várias mulheres, era para ter uma mulher só. Então foi um erro do homem. O erro do homem. Não, erro do homem, claro. Erro do homem. Era para ter, cada um ia ter uma mulher só, para ter os filhos e construir família. Deus sempre quis assim. Só que pela corrupção as coisas, né? E aí tem as leis de Moisés, ali, então estava tão corrupto que não dava para excluir tudo. Não dava para excluir tudo. Eles excluíam as coisas mais assim, e algumas coisas iam ficando. Tanto é que tu vai ler o Antigo Testamento e vai ver ali que muitos desses reis, eles estavam muito bem, se corromperam exatamente porque tiveram outras mulheres. Salomão teve não sei quantas. Aí no final, né? E Jesus com os fariseus, que ele fala que corações. Aí Jesus sabendo que a maioria dos homens casariam, e se ele não fizesse alguma coisa, ia continuar casando com 3, 4 esposas, ele falou, não, parei, isso que vai ser um sacramento agora. Sacramento. Você tem que amar a tua esposa assim como Cristo amou a igreja. Vamos fazer uma oração então, para que Jesus Cristo mantenha a graça, né, de todo mundo que
quem não era casado, e quem é casado também, para que tenha essa parte aqui do sexto mandamento bem nítido na frente, né? E a gente acessando a Virgem Maria, rezando uma Ave Maria. Então. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então tá, gente.